E se eu te dissesse que uma jovem turista desapareceu na Amazônia durante uma expedição e quando todos pensavam que estava morta, ela reapareceu mudada para sempre? O que aconteceu com ela nas profundezas da floresta fez o Brasil inteiro questionar tudo o que sabemos sobre os povos indígenas. Como uma mulher branca da cidade grande encontrou o verdadeiro significado de coragem nos braços de um guerreiro que nem falava sua língua. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol mal tinha nascido quando Helena sentiu a primeira gota de orvalho tocar seu rosto. Seus olhos se abriram lentamente, confusos. Não estava em sua barraca, não estava deitada. Estava de pé, amarrada a uma árvore gigantesca, com cordas ásperas cortando seus pulsos. Um grito formou-se em sua garganta, mas morreu antes de sair quando viu o homem à sua frente. Alto, com barba por fazer e um chapéu sujo, ele a encarava com olhos frios enquanto limpava uma faca na calça desbotada. Finalmente acordou, princesinha da cidade. Bem-vinda ao seu novo lar. A voz dele saiu rouca, quase divertida. Helena tentou se lembrar como chegara ali. O passeio turístico, a separação do grupo quando parara para fotografar uma flor rara. Depois, nada. Sua cabeça latejava onde algo ou alguém havia golpeado. Por favor, me solte. Meu grupo deve estar me procurando. Tenho dinheiro, posso pagar o que quiser. Sua voz tremia, mas tentava manter a compostura que seu pai, um empresário respeitado de São Paulo, sempre exigira. O homem riu, um som áspero como lixa. Não estamos interessados no seu dinheiro, moça. Você vale mais como isca. Foi quando Helena notou que não estavam sozinhos. Mas dois homens emergiam da densa vegetação, carregando rifles e equipamentos de caça. Conversavam em voz baixa, lançando olhares em sua direção. Palavras como fiscalização, guardas florestais e emboscada chegavam fragmentadas aos seus ouvidos. Vocês são caçadores ilegais, ela concluiu em voz alta, sentindo o estômago afundar. O primeiro homem, claramente o líder, aproximou-se, segurando o queixo dela com força. Esperta você, né? Sim, somos. E aqueles guardas florestais têm sido um problema. Mas eles vão hesitar em atirar quando virem uma turistinha bonitinha no meio do caminho. Os outros homens riram, e Helena sentiu náuseas. Percebia agora o horror de sua situação. Não estava sendo sequestrada por resgate. Era pior. Era descartável. A noite na floresta foi um pesadelo interminável. Amarrada, com apenas água suficiente para não desmaiar, Helena observava os caçadores preparando armadilhas e discutindo rotas. Falavam de onças, de aves raras, de compradores internacionais dispostos a pagar fortunas. Mencionavam nomes de políticos que olhavam para o outro lado, de fiscais que recebiam propina. Na segunda noite, quando o acampamento finalmente silenciou, Helena ouviu um sussurro na vegetação, tão sutil que parecia apenas mais um som da floresta. Mas seus sentidos, aguçados pelo medo, captaram um movimento calculado, diferente do aleatório balançar das folhas. Seus olhos se arregalaram quando uma figura emergiu das sombras. Não era um dos caçadores. Era um homem de pele bronzeada, cabelos negros e longos presos em um coque. O corpo atlético coberto apenas com uma tanga tradicional e pinturas corporais elaboradas. Nos braços e peito, símbolos que ela não reconhecia. No olhar, uma intensidade que a fez prender a respiração. Ele se aproximou silenciosamente, estudando-a com cautela. Helena quis gritar, quis implorar por ajuda, mas algo no olhar dele a acalmou. Com gestos suaves, ele indicou que ficasse em silêncio, enquanto seus dedos habilidosos trabalhavam nas cordas que a prendiam. Quando o último nó se desfez,
Helena sentiu suas pernas cederem. Meses depois, ela ainda se lembraria desse momento, como ele a amparou antes que caísse, como seu toque era gentil, apesar da evidente força nos braços marcados por cicatrizes antigas. Como ele cheirava a terra molhada e ervas desconhecidas. Ele fez um gesto para que o seguisse e ela não hesitou. Qualquer destino parecia melhor que servir de isca para criminosos. Afastaram-se do acampamento em silêncio absoluto, ele guiando-a por caminhos invisíveis na escuridão da floresta. Apenas quando estavam a uma distância segura, ele se virou para ela e falou, em português simples mas claro: "Meu nome, Tupã. Você segura em mim." Helena segurou a mão estendida dele, sentindo calos e força. "Helena", sussurrou em resposta. Eles avançaram pela mata fechada por horas. Helena, criada no conforto da cidade grande, sentia cada músculo protestar. Seus tênis de trilha, que pareciam tão adequados na loja esportiva em São Paulo, agora estavam encharcados e pesados. Suas pernas tremiam, arranhadas por espinhos e galhos baixos. Quando o sol começou a nascer, tingiram o céu de laranja através das copas das árvores. Tupã finalmente parou. Com gestos, indicou que descansariam brevemente. Tirou de uma pequena bolsa de couro que carregava algumas folhas e ofereceu a ela. Helena hesitou. "Comer", ele explicou. "Força." Ela aceitou as folhas amargas, mastigando devagar enquanto observava seu salvador. Pela primeira vez, notou a tatuagem tribal que cobria parte de seu ombro esquerdo. Um padrão geométrico complexo que parecia contar uma história. "Obrigada", ela disse finalmente. "Por me salvar." Tupã assentiu, mas seu corpo de repente ficou tenso. Em um movimento fluido, ele se levantou, puxando Helena consigo para trás de uma árvore larga. Pressionou um dedo nos lábios dela, pedindo silêncio, enquanto apontava para o caminho que haviam percorrido. Minutos depois, vozes irritadas cortaram o silêncio da floresta. Os caçadores haviam descoberto sua fuga e estavam seguindo seu rastro. "Não pode ter ido longe. É uma patricinha da cidade. Se perdermos essa isca, o plano todo vai por água abaixo. Deve ter sido um daqueles índios. Tenho certeza que eles nos observam." As vozes se aproximavam. Helena sentiu o coração acelerar tanto que tinha certeza que poderia ser ouvido. Tupã, porém, permanecia calmo. Com movimentos precisos, pegou um punhado de lama de uma poça próxima e, com gestos, indicou que Helena deveria permitir que ele a cobrisse. Ela entendeu. O cheiro e a cor da lama ajudariam a camuflá-los. Assentiu, fechando os olhos, enquanto ele espalhava a substância fria e úmida pelo seu rosto, braços e pernas expostas. O toque dele era respeitoso, profissional, mas ela não pôde deixar de notar como seus dedos eram delicados, apesar da aparência rústica. Os caçadores passaram a menos de 10 metros deles, xingando e reclamando. Um deles sugeriu separarem-se para cobrir mais terreno. Outro disse que precisavam encontrá-la antes do anoitecer, ou todo o plano estaria arruinado. Quando finalmente se afastaram, Helena soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Tupã sorriu levemente. O primeiro sorriso que ela via, e fez um gesto para continuarem, mas em direção diferente. "Para onde estamos indo?" ela perguntou em voz baixa. "Aldeia. Segurança", ele respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. "Mas caminho longo, perigoso." Conforme avançavam mais fundo na floresta, Helena começou a notar como Tupã lia a selva. Ele identificava rastros invisíveis para ela, evitava áreas que pareciam idênticas às outras, mas que ele claramente considerava perigosas. Ocasionalmente, parava para escutar algo que ela não conseguia distinguir no constante murmúrio da floresta. "Como você me encontrou?" ela perguntou durante uma breve pausa para beber água de uma folha larga que ele moldara como um copo natural. Tupã apontou para o céu, onde um pássaro colorido voava em círculos.
Pássaros falam, árvores sussurram. Estranhos na floresta nunca passam despercebidos. Era mais do que ele falara de uma só vez. E Helena percebeu que seu português era melhor do que aparentava inicialmente. Você fala bem a nossa língua, ela comentou. Um lampejo de algo, tristeza talvez, cruzou o olhar dele. Missionários, escola, muito tempo atrás. Antes que pudesse perguntar mais, Tupã ficou subitamente alerta. Com um movimento rápido, empurrou Helena para o lado, no exato momento em que algo cortou o ar onde ela estivera segundos antes. Uma flecha estava cravada na árvore atrás deles. "Corre!" Tupã gritou, puxando-a pela mão. Correram em zigue-zague entre as árvores, enquanto mais flechas caíam ao redor. Helena não entendia. Seriam os caçadores? Mas eles usavam armas de fogo, não arcos e flechas. Como se lesse seus pensamentos, Tupã explicou entre respirações ofegantes. Outra tribo, território deles, não gostam de estranhos. Eles correram até que os pulmões de Helena queimassem, até que suas pernas parecessem feitas de gelatina. Finalmente, Tupã a puxou para dentro de uma pequena caverna natural formada por raízes gigantescas e rochas. O espaço era apertado, obrigando-os a ficarem muito próximos. "Desculpe", ela murmurou, consciente de como seu corpo estava pressionado contra o dele na escuridão do abrigo. "Não desculpe", ele respondeu suavemente. "Vida é importante. Proteção é importante." Esperaram em silêncio até terem certeza de que seus perseguidores haviam desistido. Quando finalmente saíram do esconderijo, o sol já estava se pondo, pintando a floresta com tons dourados. "Precisamos de abrigo para a noite", Tupã disse, olhando para o céu. "Chuva vem." Helena assentiu, exausta demais para questionar como ele sabia sobre a chuva quando não havia uma única nuvem visível. Uma hora depois, quando as primeiras gotas começaram a cair, ela entendeu que Tupã conhecia a floresta como ela conhecia as ruas de seu bairro em São Paulo. Ele construiu um abrigo temporário com uma habilidade impressionante, usando apenas materiais naturais. Sob a proteção de folhas largas trançadas, eles se sentaram lado a lado, ouvindo a chuva transformar-se em tempestade. "Por que você me salvou?" Helena perguntou finalmente, observando o perfil dele, a luz fraca que ainda penetrava o dossel da floresta. Tupã ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que não responderia. Quando falou, sua voz tinha uma profundidade que a surpreendeu. "Meu povo protege a floresta. Floresta protege todos. Aqueles homens destroem, matam, não respeitam vida." "Caçadores ilegais", Helena murmurou. "Sim, eles vêm mais e mais. Matam onças para vender dentes e pele, capturam pássaros raros, cortam árvores sagradas." Havia dor em sua voz. "Meu irmão foi morto por homens como eles, 3 estações atrás." Helena sentiu um nó na garganta. "Sinto muito." "Ele era guardião, como eu. Protegia fronteiras da reserva." Tupã tocou uma das pinturas em seu peito. "Esta marca é dele agora. Carrego comigo." A chuva caía com mais força, criando uma cortina líquida ao redor do abrigo. Helena se encolheu, sentindo frio pela primeira vez desde que entrara na floresta. Sem dizer nada, Tupã se aproximou mais, oferecendo o calor de seu corpo. "Você tem família esperando?" ele perguntou após um longo silêncio. Helena pensou em seu pai, sempre ocupado com os negócios, na mãe perpetuamente insatisfeita, nas festas vazias e relacionamentos superficiais. "Tenho, mas não sei se estão realmente esperando." Ela sorriu tristemente. Esta viagem era para encontrar algo diferente, algo real. Tupã assentiu como se compreendesse perfeitamente. A noite avançou e, exausta pelos eventos do dia, Helena adormeceu ao som da chuva, sua cabeça repousando no ombro de Tupã. Sonhou com pássaros coloridos e rios infinitos. Acordou sobressaltada com o som de um galho quebrando próximo ao abrigo.
O dia mal havia amanhecido, mas Tupã já estava alerta, uma lança simples, mas eficiente em suas mãos. Com gestos, indicou que ficasse em silêncio. O som veio novamente, mais próximo. Helena conteve a respiração. Um momento depois, um magnífico jaguar negro emergiu da vegetação, olhando diretamente para eles. Helena quis gritar, mas o medo congelou sua voz. O animal, maior do que ela imaginava ser possível, observava-os com olhos dourados impassíveis. Para sua surpresa, Tupã baixou a lança. Em vez de se preparar para um ataque, ele fez algo inesperado. Começou a cantar, uma melodia baixa, quase um murmúrio em uma língua que ela não reconhecia. O jaguar permaneceu imóvel, apenas observando. Depois de um minuto que pareceu eterno, deu meia volta e desapareceu silenciosamente na floresta. O que aconteceu? Helena perguntou quando finalmente recuperou a voz. Ele não veio para atacar, veio para avisar. Tupã começou a recolher seus poucos pertences rapidamente. Precisamos ir, agora. Avisar sobre o quê? Como você sabe? Ela, Tupã corrigiu. Era fêmea, mãe, protetora como eu. Havia respeito em sua voz. Caçadores estão perto. Ela sente o cheiro deles. Eu também. Eles deixaram o abrigo às pressas, movendo-se em ritmo acelerado através da floresta ainda úmida da chuva noturna. Helena percebeu que estava ficando mais ágil, seus movimentos mais confiantes na mata fechada. Seguia os passos de Tupã instintivamente, aprendendo a pisar onde ele pisava, a abaixar-se quando ele se abaixava. Por volta do meio-dia, chegaram a um rio estreito, mas de correnteza forte. Tupã parou, estudando a água com atenção. Precisamos atravessar, esconder nosso rastro. Helena olhou para a água turbulenta, sentindo um aperto no peito. Eu não sei se consigo. A correnteza parece forte demais. Tupã a observou por um momento, depois sorriu gentilmente. Você é mais forte do que pensa, Helena. Vejo isso em você. Era a primeira vez que ele dizia seu nome, e algo na forma como o pronunciou fez seu coração acelerar. Confie em mim, ele disse, estendendo a mão. Ela hesitou apenas por um segundo antes de entrelaçar seus dedos aos dele. Juntos, entraram na água fria. A travessia foi mais difícil do que Helena imaginara. A correnteza puxava suas pernas, as pedras escorregadias ameaçavam derrubá-la a cada passo. No meio do rio, onde a água batia na cintura, seu pé escorregou e ela sentiu-se sendo arrastada. Em um instante, os braços fortes de Tupã a envolveram, estabilizando-a. Seus rostos ficaram a centímetros um do outro, a respiração ofegante de ambos se misturando no ar úmido. Eu te seguro, ele disse, as palavras simples carregando uma promessa que ia além daquele momento. Quando finalmente alcançaram a outra margem, Helena estava encharcada e trêmula, mas sentia algo novo dentro de si, uma espécie de força que não sabia possuir. Tupã a conduziu a uma pequena clareira onde o sol penetrava, perfeita para secar suas roupas. Enquanto ela torcia o excesso de água de sua camiseta, notou que ele examinava algo no chão com expressão preocupada. O que foi? Ela perguntou, aproximando-se. Ele apontou para marcas na terra macia. Botas. Homem branco passou aqui, recente. Helena sentiu o medo retornar. Os caçadores? Não sei, mas não podemos ficar. Ele olhou para o céu. Sol alto demais agora. Perigoso se mover. Esperamos até sombras ficarem longas. Eles descansaram na clareira, comendo frutas que Tupã identificou como seguras. Helena observava fascinada, enquanto ele lhe mostrava quais plantas podiam curar feridas, quais aliviavam a sede, quais eram venenosas. Como você aprendeu tudo isso? Ela perguntou. Meu povo vive aqui há mais gerações do que você pode contar. Ele respondeu com simplicidade. A floresta ensina quem sabe escutar. À medida que conversavam, Helena descobriu mais sobre Tupã. Ele era filho do pajé da aldeia, destinado a seguir os passos do pai, mas escolhera se tornar um guardião das fronteiras.
Falava 3 línguas indígenas além do português. Tinha viajado até Manaus algumas vezes, mas preferia a floresta, onde dizia que podia respirar de verdade. Por sua vez, ela lhe contou sobre São Paulo, as ruas congestionadas, os prédios que bloqueavam o sol. Falou da faculdade de biologia que cursava sem paixão real, mais para agradar ao pai do que por escolha própria. Nunca me senti no lugar certo, ela confessou, sempre procurando algo que nem sei explicar. Tupã a observou com aqueles olhos que pareciam ver além da superfície. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar. A tarde avançava quando ouviram. Vozes. Muitas vozes. E não vinham apenas de uma direção. Estamos cercados. Tupã murmurou, seu corpo instantaneamente em alerta. As vozes se aproximavam, algumas chamando o nome de Helena. Ela olhou para Tupã confusa. São as equipes de resgate? Ela sussurrou, esperança crescendo em seu peito, mas Tupã não parecia aliviado. Talvez, ou caçadores fingindo ser resgate. Como sabemos? Ele pensou por um momento. Fique aqui, escondida. Vou verificar. Não. Ela segurou seu braço, subitamente apavorada com a ideia de ficar sozinha. Não me deixe. Algo suavizou no olhar dele. Com delicadeza, ele tocou o rosto dela. Nunca deixaria. Prometo voltar. Antes que ela pudesse protestar novamente, Tupã desapareceu na vegetação, silencioso como uma sombra. Helena se encolheu atrás de um arbusto denso, coração martelando contra o peito, contando os segundos. Os minutos se arrastaram, as vozes pareciam se mover, aproximando-se e afastando-se. Algumas gritavam seu nome, outras conversavam em tons mais baixos, inaudíveis. Quando um galho quebrou logo atrás dela, Helena quase gritou. Virou-se, esperando ver Tupã, mas encontrou um dos caçadores, o líder, com seu chapéu sujo e olhar cruel. Te achei, princesinha. Ele sorriu, revelando dentes amarelados. Helena tentou correr, mas ele foi mais rápido, agarrando-a pelo cabelo e puxando-a para trás com força. A dor explodiu em seu couro cabeludo. Você causou muitos problemas. Ele sibilou, pressionando algo frio e metálico contra sua garganta. Uma faca, mas ainda pode ser útil. Socorro! Ela gritou desesperada. Socorro! Grite à vontade. Seus amiguinhos da busca estão longe demais para ouvir. E quando encontrarem seu corpo, vão achar que foi atacada por uma onça. Ele pressionou a faca com mais força, fazendo um fino corte que começou a sangrar. Foi quando aconteceu, rápido demais para os olhos acompanharem. Algo cortou o ar com um zunido e o caçador soltou um grito abafado. Cambaleou para trás, largando Helena, que caiu de joelhos. Quando ela olhou, viu uma flecha tribal cravada no ombro do homem. Tupã emergiu da vegetação como um espírito vingador, os olhos frios como nunca ela vira antes. Em suas mãos, outra flecha já preparada no arco. Afaste-se dela, ele ordenou, sua voz despida da gentileza habitual. O caçador, segurando o ombro sangrento, recuou. Você não entende, índio. Tem muito dinheiro envolvido, pessoas poderosas. Podemos dividir. Tupã avançou, e algo em sua postura fez o caçador empalidecer. Última chance. Vá embora. Nunca volte. Por um momento, Helena pensou que o homem atacaria mesmo ferido. Seus olhos oscilavam entre ela e Tupã, calculando chances. Finalmente, murmurou algo ininteligível e correu para a floresta, desaparecendo entre as árvores. Tupã imediatamente abaixou o arco e correu para Helena, ajoelhando-se ao seu lado. Seus dedos gentilmente examinaram o corte em seu pescoço. Superficial, ele murmurou, visivelmente aliviado. De sua bolsa, tirou algumas folhas que mastigou rapidamente antes de aplicar sobre o ferimento. O contato ardeu por um segundo, depois trouxe um alívio refrescante. Obrigada, ela sussurrou, lágrimas finalmente escapando de seus olhos. Pensei que... Eu prometi voltar.
Ele disse simplesmente, ajudando-a a se levantar. Mas precisamos ir. Equipes de resgate reais estão perto, mas também outros caçadores. Fronteira da reserva não está longe. Na aldeia, você estará segura. Eles se moveram rapidamente através da floresta, Tupã sempre atento a cada som, cada movimento. Quando o sol começava a se pôr, avistaram finalmente a fumaça de fogueiras através das árvores. Minha aldeia, Tupã anunciou, um leve sorriso nos lábios. Helena sentiu uma mistura de alívio e, surpreendentemente, tristeza. Estava acabando. Sua jornada com este homem que em apenas 3 dias havia transformado sua visão do mundo. Antes de entrarem na clareira, onde a aldeia se espalhava em ocas tradicionais e algumas construções mais modernas, Tupã parou. Virou-se para ela, seus olhos intensos buscando os dela. Helena, ele disse, seu nome novamente soando diferente em seus lábios. Quando chegar lá, vão contatar autoridades, sua família. Você voltará para a sua vida. Ela sentiu um aperto no peito. Eu sei. Quero que leve algo. Ele retirou do pescoço um pequeno colar com um pendente de madeira entalhada, um jaguar, para lembrar que força sempre esteve dentro de você. Floresta apenas mostrou. Helena aceitou o presente, os dedos tremendo levemente. Tupã, Antes que pudesse terminar, vozes animadas chegaram até eles. Crianças da aldeia, tendo avistado Tupã, corriam em sua direção, gritando seu nome alegremente. O momento havia passado. Com um último olhar que dizia mais que palavras, Tupã a conduziu para a aldeia. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia de uma turista resgatada por indígenas após ser sequestrada por caçadores ilegais espalhou-se rapidamente. Autoridades vieram. Depoimentos foram tomados. Helicópteros pousaram em um campo próximo. Jornalistas tentaram entrevistas. Em meio ao caos, Helena mal conseguiu falar com Tupã. Ele parecia deliberadamente manter distância, observando de longe enquanto ela era cuidada, alimentada, preparada para retornar à civilização. Na noite antes de sua partida, quando o acampamento improvisado dos resgatadores finalmente silenciou, ela escapou sorrateiramente de sua tenda. Sabia onde procurar. Encontrou-o sentado à beira do rio que cortava a aldeia, olhando para as estrelas. Sem dizer nada, sentou-se ao seu lado. Você melhorou em se mover pela floresta. Ele comentou depois de um longo silêncio. Não ouvi você se aproximar. Tive um bom professor. Ela sorriu, tocando o colar de jaguar que não tirara desde que ele lhe dera. Outro silêncio, mais denso, carregado de palavras não ditas. Amanhã vou embora, ela finalmente falou. Eu sei, mas não quero ir. Ele virou-se para ela, surpresa em seus olhos, geralmente impassíveis. Helena, nos últimos dias, senti-me mais viva do que em toda a minha vida em São Paulo. Ela continuou, as palavras saindo apressadas. Mesmo com o perigo, mesmo com o medo, ou talvez por causa deles, pela primeira vez entendi o que é sentir cada momento, cada respiração. Tupã a observava, seu rosto ilegível na penumbra. E você, ela hesitou. Você me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia. Não apenas a floresta, mas uma forma diferente de ver, de sentir. Ele estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Cidade grande é seu lugar, família, estudos... Não, ela interrompeu, cobrindo a mão dele com a sua. Meu lugar é onde me sinto completa. Isso aconteceu aqui, com você. Sob o céu estrelado da Amazônia, as últimas barreiras entre eles caíram. Quando seus lábios finalmente se encontraram, Helena entendeu o que os poetas queriam dizer sobre encontrar um lar em outra pessoa. 6 meses depois, uma jovem bióloga fazia sua primeira apresentação no Congresso Nacional sobre os impactos da caça ilegal nas comunidades indígenas da Amazônia. Seu depoimento pessoal comoveu parlamentares e ativistas.
As imagens de satélite que ela apresentou, mostrando claramente as rotas dos caçadores, levaram a operações policiais sem precedentes. Ao seu lado, um homem de presença imponente observava com orgulho. Tupã, agora oficialmente reconhecido como representante de sua tribo, vestia roupas ocidentais para a ocasião, mas o colar de jaguar em seu pescoço e a dignidade em seu porte lembravam suas origens. Nos bastidores, comentava-se sobre o casal improvável. A estudante de biologia que abandonara uma vida privilegiada em São Paulo para viver entre indígenas, dividindo seu tempo entre a aldeia e os centros urbanos, onde lutava pela preservação da floresta. O guerreiro que encontrara em uma estrangeira alguém que verdadeiramente compreendia sua missão de proteger a terra ancestral. Naquela noite, depois da apresentação, eles caminharam juntos pelos jardins de Brasília. Helena parou, tirando do bolso um pequeno objeto. "O que é isso?" Tupã perguntou. Ela abriu a mão, revelando uma pequena semente entalhada, transformada em um pingente semelhante ao que ele lhe dera. Na sua cultura, o jaguar representa força e proteção, ela explicou, colocando o colar ao redor do pescoço dele. "Na minha nova cultura, a que estou construindo entre os dois mundos, esta semente representa renascimento. É o que você me deu, Tupã. A chance de renascer. Sob o céu estrelado de Brasília, tão diferente e ainda assim tão similar ao da Amazônia, eles selaram com um beijo uma promessa que transcendia culturas, preconceitos e fronteiras invisíveis. A história da turista sequestrada e do guerreiro que a salvou virou lenda, mas poucos conheciam a verdade completa. Que o verdadeiro resgate não aconteceu na floresta, mas nos corações de duas pessoas que encontraram, uma na outra, um novo significado para a palavra lar.